Se você tem vontade de investir em imóveis, mas não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa, um apartamento ou um terreno, ou mesmo se você tem vontade de viver de aluguéis, né? Ou de viver da renda dos seus investimentos, esse vídeo é para você. Durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês as vantagens que existem de se investir em imóveis na Bolsa de Valores. It's time to grow. Fala pessoal, eu sou o Caio, sou criador do canal To Grow, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Antes de começar esse vídeo eu queria, para mudar um pouco o roteiro, pedir para vocês curtirem o vídeo, por favor, se inscreverem no canal, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, mas voltando para os fundos imobiliários, pessoal, essa pode ser uma fonte interessantíssima de diversificação de carteira, e o caso dos fundos imobiliários é ainda mais interessante porque me parece que a população brasileira, no geral, tem o costume, tem o interesse por investimento em imóveis, seja em casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais, com o interesse de viver de aluguel, de viver de uma renda passiva nesse sentido. E os fundos imobiliários eles podem ser formas ainda mais eficientes de se investir em imóveis, de se viver de aluguel, possivelmente se esse for o seu interesse, e ainda te poupando de toda aquela burocracia que exige se manter um imóvel sobre gestão, sobre a sua própria gestão. Mas afinal, o que são os fundos imobiliários e quais são essas grandes vantagens de se investir em imóveis por meio de fundos imobiliários e não por meio de um imóvel físico propriamente dito, Os fundos imobiliários eles são fundos de investimento que são usados para se investir exatamente em ativos ligados ao setor imobiliário. Então o administrador, a gestora daquele fundo, ela detém alguns ativos do setor imobiliário, como por exemplo apartamentos, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings ou hotéis também, ou qualquer outro tipo de ativo do setor imobiliário, e propõe a venda desses ativos imobiliários por meio de cotas na Bolsa de Valores. Então, no momento em que você adquire uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, detentor de uma rede de hotéis, então, no momento em que você adquire uma cota ou cotas daquele fundo imobiliário, você se torna dono de uma pequena parte, de uma pequena fração de toda aquela rede hoteleira. A grande diferença do fundo imobiliário para qualquer outro fundo da Bolsa ou qualquer outro investimento na Bolsa de Valores é o fato de que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir para o investidor pelo menos 95% dos lucros obtidos na operação de gestão daquele fundo. O mais importante é que para aquelas pessoas que desejam viver de renda por meio de investimento em imóveis, essa pode ser uma opção muito interessante porque a maioria dos fundos imobiliários eles criaram esse hábito de distribuir os lucros mensalmente. Alguns distribuem trimestralmente, mas no geral, para ter essa ideia realmente de aluguel, a maioria dos fundos costuma adotar essa maneira de distribuir seus lucros de maneira mensal. Mas afinal, quais são as grandes vantagens de se usar esse método ao invés de eu mesmo comprar o meu imóvel e alugar para alguém? A primeira vantagem que eu posso mencionar para vocês é o fato de que o dividend yield, ou a distribuição dos lucros daquele fundo, ela é normalmente superior ao valor que você consegue obter de um aluguel de um inquilino de um imóvel que você mesmo faz a gestão, Com os FIs, não é incomum obter, depende, é claro, do ciclo de mercado, mas não é incomum obter dividend yields de 8 a 15% ao ano sobre o valor que você investiu para comprar as suas cotas, o que é bem superior ao que normalmente as pessoas conseguem alugando os imóveis elas mesmas. Um segundo motivo para você investir em imóveis na Bolsa de Valores por meio de fundos imobiliários é a facilidade para diversificar a sua carteira. Isso porque para investir em imóveis físicos, é preciso muito capital para se diversificar. Facilmente apartamentos podem chegar a preço de R$500 mil, 600, depende da cidade que você mora, mas de qualquer forma é preciso muito capital para conseguir diversificar ali e diminuir as chances de sofrer com algum imprevisto em algum dos imóveis que você venha a possuir. Enquanto usando esse mecanismo dos fundos imobiliários, você pode comprar com relativamente pouco capital, relativo ao preço de um apartamento, várias cotas de fundos imobiliários totalmente diferentes que podem expor você ao setor hoteleiro ou mesmo a lajes corporativas, ao setor ali empresarial, a vários imóveis diferentes do mesmo setor, inclusive, a apartamentos residenciais, shoppings e etc. Qualquer tipo de imóvel praticamente hoje é possível você encontrar algum fundo imobiliário que te exponha ali aquele tipo de imóvel, diminuindo consideravelmente o risco desse tipo de investimento, que é tão interessante e tão
apreciado, né, pela maioria da população brasileira. Um terceiro ponto muito interessante de se investir em imóveis por meio de fundos imobiliários é a liquidez, né? Eu nem preciso mencionar, né, a burocracia que pode ser a venda de um imóvel, né, ou até mesmo achar um comprador que tenha interesse, né, no seu imóvel, se não for aquele apartamento dos sonhos tão bem localizado e que você defina um preço, né, abaixo de mercado para conseguir vender rapidamente. Se esse não for o caso, você normalmente vai passar algumas semanas ou mesmo meses para conseguir se desfazer de um imóvel, o que não acontece com fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Todos os dias os fundos imobiliários eles são negociados em Bolsa de Valores e você pode facilmente, né, se desfazer de um desses investimentos se você não tem interesse mais, né, se você perde o interesse naquele tipo de ativo, rapidamente, em alguns minutos, talvez até segundos, através do seu home broker, né, na sua corretora de valores. E por último, e que eu consideraria, né, um dos mais importantes, é a diminuição da burocracia, tá? Quando você tem um imóvel, existem diversas burocracias envolvidas. Você precisa lidar diretamente com seus inquilinos, você precisa procurar os impostos que devem ser pagos, né? Todos os trâmites, todos os anos, para lidar ali com o seu imóvel físico, o que você não precisa lidar quando você compra uma cota de um fundo imobiliário. É claro que você ainda precisa, né, declarar no seu imposto de renda, né, que você tem aquele ativo em carteira, mas todo o resto da burocracia, né, ela é consideravelmente diminuída quando você investe em imóveis usando os fundos imobiliários. E além disso, né, uma vantagem extra, né, que eu posso mencionar para vocês é o fato de que sobre os lucros do fundo imobiliário, né, daquela operação, do recebimento dos aluguéis dos imóveis, você não paga mais imposto quando você recebe esses lucros, tá? Então, sobre os dividendos, como a gente chama, esses lucros, o cotista ele não paga mais imposto de renda, que quer dizer que o fundo ele vai pagar imposto de renda, né, sobre o lucro que ele obteve, mas você como cotista, uma vez que você recebeu os dividendos, né, na sua conta, você não paga mais imposto de renda. O que não quer dizer que os fundos imobiliários eles sejam isentos de imposto de renda de uma maneira geral. Quando existe um ganho de capital, né, entre o preço que você comprou aquela cota e o preço que você vendeu a cota, existe sim incidência de imposto de renda, né, de 20% sobre o valor do lucro, tá? O que não é a mesma coisa do imposto de renda que poderia, né, ser cobrado sobre o lucro que cai, sobre os dividendos que caem, né, na sua conta todos os meses, provenientes, né, da operação daquele fundo imobiliário, dos aluguéis que ele recebeu dos inquilinos. Então, assim, alguns pontos negativos, né, que a gente pode mencionar com relação aos fundos imobiliários. O primeiro é o fato, é claro, da volatilidade dos preços, né? É muito importante ficar atento ali aos ciclos de mercado e a variação da taxa básica de juros da economia, né? Aqui no Brasil, a Selic. Eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos como é que essa dinâmica das taxas de juros funciona. Vou deixar o link aqui para vocês. Mas é muito importante ficar atento a essa dinâmica, né? Já que os fundos eles têm essa característica de pagamento mensal, né, de dividendos, né, de dividend yield. As pessoas elas costumam comparar, né, o rendimento da renda fixa com o rendimento dos fundos imobiliários, e no momento em que a renda fixa ela começa a pagar melhor, assim como qualquer outro ativo da renda variável, os fundos imobiliários sofrem um pouco, tá? Então é normal que o preço da cota, né, ele caia um pouco nesse momento em que a taxa de juros ela sobe, mas é muito importante também ter em mente que os seus imóveis físicos também sofrem, né, com essa variação de preço no mercado. A única diferença é que o preço da cota, né, do seu fundo imobiliário, daquele fundo imobiliário que você investe, é possível que você veja esse preço a cada segundo, a cada minuto no seu home broker, e o seu imóvel físico, né, não tem ninguém ali a cada hora, a cada minuto reavaliar quanto vale aquele imóvel. Mas de qualquer forma, todos os imóveis, né, todos os investimentos no mercado, eles são reavaliados ali, né, em função do momento econômico que o país ou que aquela região ela vive. Então não se iluda de achar, né, que um imóvel físico ele não passa por isso, e só porque você está investindo na Bolsa de Valores, o preço daquele ativo ele varia de maneira constante. Na verdade, para os investidores que entendem o que estão fazendo, né, eles sabem que o valor dos ativos que o fundo detém, ele não varia da mesma forma que o preço da cota. Então, se aquele fundo ele investe em uma rede de hotéis, não é porque o preço da cota em Bolsa de Valores está variando de maneira constante que o valor, né, daqueles hotéis ele também está variando ali de maneira constante, né? O fundo ele continua a ter aqueles mesmos ativos imobiliários, tá? Então, no momento em que o preço ele varia ali, cabe a você avaliar se aquele continua sendo um preço justo ou não para o seu investimento. Então é isso, pessoal. Se você curte investimento em imóveis, espero que esse vídeo tenha te convencido que investimento em Bolsa de Valores normalmente é mais eficiente
do que o investimento em imóvel físico. É claro que podem existir exceções, né? Você pode encontrar pechinchas no mercado imobiliário mais perto de você, ainda mais se você acompanha de perto, né, a sua região, né, os preços ao redor da sua região. É possível que você mesmo encontre uma pechincha desse tipo. Existem muitas pessoas que gostam de investir, por exemplo, por meio de leilões, tá, de imóveis. Essa pode ser uma oportunidade, né, uma forma de achar imóveis mais baratos do que o normal, mas normalmente para aqueles que gostam de viver, né, da renda dos aluguéis, o investimento por meio de bolsa de valores ele é normalmente mais eficiente. Se vocês se interessam mais por esse assunto, querem ver mais na prática ou exemplos de fundos imobiliários, deixem aqui nos comentários para eu saber que isso é relevante, que isso é interessante e eu posso trazer aí nas próximas semanas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, deixa seu like, se inscreve no canal. Um abraço pessoal e até a próxima.